Meus amados, 1 capítulo 13 e o versículo 2, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Os dons espirituais, que são capacitações que o Senhor Deus dá para cada um de nós, seus filhos, seus servos. É bem interessante sabermos, né? Porque o apóstolo Paulo diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito disso. E agora, na sequência, então, esse versículo que nós lemos, antes de falarmos sobre alguns dons espirituais bem importantes, que talvez cada um de nós possamos ter um ou outro, é importante a gente saber também que existe algo que está acima de tudo. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui aos irmãos, prevenindo os irmãos, orientando os irmãos, todos ali felizes, alegres com a obra do Senhor, desejosos de fazer a obra do Senhor, essa chama do poder de Deus na vida das pessoas para fazer a obra do Senhor. E aí, então, se falava muito, claro, se orientava também, se orienta ainda hoje muito sobre a questão dos dons, da fé, né? O Senhor Jesus falou em sua palavra que se alguém tivesse fé, né, se uma pessoa tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer ao monte, né, que se mudasse de um lugar para o outro, isso aconteceria. Também se falava muito em dons de profecias, né? Pessoa que tem a iluminação, né? A revelação de Deus, né? Para profetizar. E a palavra de Deus que nós temos, a Bíblia, é a profecia do Senhor também, que fala conosco todos os dias, né? E o apóstolo Paulo, então, orientando os irmãos a respeito de tudo isso, ele diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, né? Porque a palavra de Deus, ela nos fala que as coisas reveladas, elas pertencem aos homens e aos filhos dos homens, mas as que estão ocultas, né, que são mistérios, elas pertencem apenas a Deus e àquele a quem Deus queira revelar. E o apóstolo Paulo diz: ainda que eu conhecesse todos os mistérios, né, ainda que eu desse tudo o que eu tenho, né, para as pessoas, para aqueles que têm muita confiança na questão de ajudar, de ministrar ao seu irmão com bens materiais, ainda que eu tivesse todas essas coisas, se eu não tiver amor, nada serei. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, o que o mundo realmente precisa, primeiro, é de amor. Está faltando amor. Está se falando muito mais do que em qualquer uma outra época sobre amor. Mas praticando o amor, tem muito pouca gente fazendo isso. E isso é geral, né? É geral. Então, não importa se nós estamos frequentando uma igreja, se nós estamos servindo a Deus em um determinado local, em uma determinada congregação, se nós não tivermos essa capacidade de amar o nosso próximo e de demonstrar esse amor através das nossas obras e atitudes, podemos ter todas as capacitações possíveis, de nada vai adiantar. Então, isso é uma orientação que fica para nós, que nós precisamos começar da forma correta. Tudo é possível para aquele que crê. Qualquer coisa que você deseje, você pode pedir a Deus e Ele vai te conceder de acordo com a vontade dele. Mas a primeira de todas é essa certeza de que a gente vai fazer é por amor ao nosso próximo. Não é por nenhum outro motivo, a não ser por amor, né? Então, tudo que nós fizermos através de dons que nós recebemos de Deus, se for por dinheiro, se for por status,
se for por querer aparecer e mostrar que somos melhores do que o outro, seja por qualquer motivo que nós fizermos, nada vai valer a pena. O apóstolo Paulo diz: se eu não tiver amor, nada serei. Na carta aos Coríntios, capítulo 12, começando no versículo 7, que diz assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra da sabedoria. Então, o apóstolo Paulo, orientando a igreja sobre os dons de Deus, ele diz assim: a cada um é dado o dom para o proveito comum. Ou seja, aquilo que Deus reparte para qualquer um dos seus filhos, para cada um dos seus filhos, ele é algo para ser utilizado para o bem comum. Não é para uma vantagem pessoal, particular, não é para um grupo seleto de pessoas, mas é para o bem comum, ou seja, para o bem de todos aqueles que estão ali procurando servir ao Senhor, com virtudes e com defeitos. Todos nós temos essas duas características em nossa vida, uns mais, outros menos, virtudes e também defeitos. Mas o dom que Deus dá é para ser ministrado para o bem de toda a congregação, de toda a comunidade a qual nós pertencemos. E ele diz que a um é dado o dom da sabedoria. Então, tem aquelas pessoas dentro da comunidade, dentro da congregação, que eles têm uma sabedoria que se destaca das demais. E a sabedoria, ela é diferente da inteligência. A gente precisa entender isso aí. Tem pessoas que são inteligentes e não são sábias. E tem pessoas que são sábias e talvez não sejam tão inteligentes. Mas entre ser inteligente e desprovido de sabedoria e ser sábio, mesmo que a inteligência não seja tão grande, é preferível. E é muito mais aplicável na congregação a sabedoria do que a inteligência. Grandes homens, grandes sábios, além de levar uma vida miserável, colocaram muita gente em perigo, porque não tinham sabedoria. A palavra de Deus não diz que Deus dá inteligência como dom. Inteligência é uma característica puramente humana. Uns são mais, outros menos inteligentes. Inteligência, ela é algo do ser, da natureza humana. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. Ninguém pode ser sábio senão pela orientação de Deus, que é o dono de toda a sabedoria, toda a ciência, toda a sabedoria. E a uns é dado esse dom de sabedoria, que é aquela pessoa que tem a função de orientar, de apaziguar, de ponderar quando as coisas estão difíceis, tá? Quando as coisas estão meio que pesadas, né? Então ele chega com aquele dom que ele recebeu de Deus, de sabedoria, e como sábio, ele sabe resolver os problemas. Um exemplo que nós temos da sabedoria nós encontramos lá no rei Salomão. Porque às vezes as pessoas nos propõem armadilhas, né? E se nós não formos sábios, nós caímos que nem um pato na conversa das pessoas. Então, duas mulheres, cada uma tinha um filho, e o filho dela morreu. E ela, como não aceitou a morte da criança, ela disse que quem morreu foi o filho da outra. E o filho dela estava vivo. Aí foram as duas lá perante Salomão, cada uma dizendo que a criança viva era filho dela.
E é meu filho? Não, é meu filho, meu filho não é meu filho. Então Salomão, um homem que pediu a Deus sabedoria e recebeu, ele disse: vamos resolver a situação agora então, com sabedoria. Vamos fazer o seguinte: um morreu, esse morreu, vai sepultar e pronto, né? O outro está vivo. E as duas estão reclamando a posse dessa criança para si. As duas estão dizendo que o filho é seu. Então vamos fazer o seguinte: já que eu não sei agora realmente de quem é, porque as duas estão dizendo a mesma coisa, então nós vamos pegar essa criança, vamos cortar no meio e dar um pedaço para você, outro pedaço para você. Cada uma leva um pedaço da criança para casa. E aí está resolvido o problema. E a que não era a mãe disse isso mesmo, vamos fazer isso mesmo. Ela já tinha perdido o filho dela também, se perdesse outro, não interessava. E a mãe disse: não, dê a criança para ela, deixa ela levar a criança. Aí Salomão então disse: não, esse é o teu filho, você é a mãe. Então isso foi uma atitude muito sábia, uma forma de resolver um problema difícil, porque quando é palavra contra palavra, é difícil saber quem está falando a verdade, quem está mentindo. E isso é só uma situação. Olha quantas situações que existem no mundo. Às vezes a pessoa acusa o outro de uma coisa que ele não fez, mas a palavra dela é forte, é poderosa e ela é considerada como a parte mais fraca, como a vítima, e às vezes ela está mentindo. E ela desgraça com a vida da outra pessoa com uma mentira. Por quê? Porque os juízes não têm essa sabedoria para julgar. A igreja, às vezes, não tem a sabedoria para julgar e acaba condenando o inocente. Então, o dom de sabedoria é para isso, é para entender as coisas e julgar da forma certa, da forma correta, ou pelo menos encaminhar para a solução de um problema de uma forma certa e correta. Então, são exemplos assim que nós temos, né, de como se aplica esse dom de sabedoria. Você é uma pessoa inteligente ou é uma pessoa sábia? Foi agraciado pela natureza com inteligência ou foi agraciado por Deus com o dom da sabedoria? Quantos receberam esse dom? Outros não. Mas não tem problema não, vão receber outros dons. A sabedoria é um dom de Deus. E aquele que possui essa sabedoria, recebe de Deus, muitas vezes até pela experiência de vida, acaba se tornando uma pessoa sábia, porque a sabedoria ela também pode ser gradual. É uma pessoa que tem uma utilidade muito grande no meio de uma congregação, no meio de um povo que está se preparando para um dia morar nos céus. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, aqui está, meus amados irmãos, um outro dom. E agora, então, a palavra diz que a outra pessoa dentro da congregação, dentro da comunidade, é dada a palavra do conhecimento. O conhecimento, ele é também muito importante. Conhecimento também não é inato, ou seja, ele não vem com a pessoa. Inclusive, há um ditado que diz: ninguém nasce sabendo. Mas a gente pode procurar o conhecimento. Todas as pessoas podem procurar o conhecimento. E através de muitas formas a gente adquire conhecimento. É no viver, no dia a dia, na convivência, nas experiências do dia. É na vida acadêmica. Nós temos inúmeras oportunidades de adquirir o conhecimento. E também, através do esforço humano, qualquer um de nós estamos aptos a alcançar um nível de conhecimento que muitas vezes ultrapassa o nível de conhecimento de outra pessoa que não buscou tanto.
não se interessou também por aquele conhecimento. Mas a partir do momento que nós temos conhecimento, o que nós vamos fazer com ele? Aí está o problema. Nada adianta uma pessoa conhecer. Um exemplo que nós temos aí bíblico também sobre conhecimento é que Satanás conhece as Escrituras, conhece toda a palavra, todo o plano, todo o propósito de Deus. Ele coloca isso em ação? Não coloca. Mas ele se acha tão conhecedor que ele vai ser capaz de burlar toda a justiça de Deus e fazer o que ele quer. E ele manipula muitas pessoas nesse sentido. Mas jamais, pelo seu conhecimento, ele vai superar a grandeza do Criador. E quantas pessoas, né, humanamente falando agora, que também adquirem certo conhecimento, mas se não vem de Deus, não terá muito proveito. Muitas vezes vai servir para que essa pessoa se torne arrogante, prepotente, queira pisar em cima dos outros, queira menosprezar o outro que sabe menos do que ele. Não é verdade? Mas quando esse conhecimento ele vem, claro, através do empenho da pessoa, mas por uma ordenação, por uma direção e por uma concessão do próprio Deus. Note que a palavra diz: a uns é dado o dom da sabedoria, que é diferente de inteligência. Quantas pessoas são inteligentes, mas não são sábias? E a outra é dado o dom do conhecimento, que é diferente do conhecimento normal, humano, experiência humana, acadêmica. São conhecimentos importantes, mas se não souber aplicar, não vai adiantar de nada. Muitas vezes é mais atrapalhar do que ajudar as pessoas. E tudo que Deus dá é para o bem comum, para o bem das pessoas. Então, aqueles, né, aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão me ouvindo e que estão nessa área do conhecimento, pensem bem nisso. Para que serve o conhecimento que você adquiriu? É para o bem comum? Ou é para pisar em cima dos outros? Para menosprezar os outros, julgar melhor que os outros? Para que é esse conhecimento? Se ele vir de Deus, né? Se o dom de Deus estiver sobre a sua vida, esse conhecimento vai ser para o bem da comunidade, daqueles com os quais você se relaciona, né? Então, a uns é dado a sabedoria e a outros o conhecimento. E o conhecimento é muito importante, porque o próprio Senhor Jesus disse, citou, né, um texto já do Antigo Testamento: o meu povo peca por falta de conhecimento. Quantas vezes as pessoas fazem as coisas erradas, não é porque eles são maus e querem fazer as coisas erradas, é porque não têm conhecimento de causa. Então, o dom do conhecimento, ele é muito importante na orientação das pessoas que estão aprendendo a viver bem neste mundo. Para que serve o conhecimento que você adquiriu? Para o bem de todos? Se for assim, louvado seja o nome do Senhor. Caso contrário, temos que repensar o conhecimento que adquirimos. Para que serve? A outro, a fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Chegamos aqui no terceiro, que é o dom da fé. Amados irmãos, uma pessoa que não tem fé, ela é uma pessoa que tem muitas dificuldades na vida. Tem um testemunho de uma escritora, né, bem importante aí, brasileira, me foge o nome agora, mas ela é de origem japonesa, né? E ela fala sobre a fé. Ela diz que ela não tem e ela acha isso muito ruim. E ela dá um exemplo quando, acho que é a Raquel Queiroz,
fala quando a filha morreu, ela não tinha fé, ela foi muito ruim, uma experiência muito ruim. Ela disse que ela não ia fingir que tinha fé, porque isso também não era correto, mas ela estava orientando. Olha que coisa interessante. Era uma pessoa ateia. Ela estava orientando. Se você tiver um pouco de fé, seja o tamanho que for, cultive essa fé, porque é muito ruim uma pessoa que não tem em quem acreditar, não tem em quem confiar, né? Então, a fé, ela também é um dom. É por isso que você conversa com muitas pessoas que sempre estão otimistas, sempre estão positivos na vida e vai dar certo, e vai dar certo e tal, e coisas que você acha um absurdo, e eles estão acreditando que vai dar certo. Então a fé, ela é um dom de Deus. E ela é uma forma de fazer as pessoas acreditar que nem tudo está perdido neste mundo, que existe algo bom e que as coisas ruins desta vida podem se transformar um momento. Então, pela fé, a palavra de Deus diz que os nossos heróis da fé do passado alcançaram milagres extraordinários na vida por acreditarem. Jesus, ele exalta muito esse sentimento de fé, dizendo que se nós tivermos fé, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos, isso não será feito. Olha que coisa maravilhosa. Então, a uns é dado a fé. É preciso existir no meio da congregação, no meio da comunidade, as pessoas que acreditam. Porque a fé ela não é só uma coisa espiritual, não, é um alento para a vida de todos nós. Você encontra uma pessoa desanimada, que acha que nada vai dar certo, encontra uma pessoa de fé que chega e orienta e fala, vamos superar essa fase, isso aí é um momento, mas logo vai melhorar e tal. Isso vai causar um ânimo na vida das pessoas, e realmente é assim. Então nós não podemos ser negativos, temos sempre uma perspectiva muito baixa, que nada vai funcionar. Não. A gente passa por circunstâncias, por situações na vida, mas sempre há um caminho melhor que um dia chegará para todos nós. Então a fé, ela serve para elevar o ânimo das pessoas. E aí, em todo o sentido, em todas as áreas da vida. Seja num problema financeiro, Deus vai te abençoar, vai te dar vitória. Seja num problema de saúde, não, eu acredito que Deus vai tocar nessa enfermidade e você vai ser curado. Os médicos dão testemunho disso. Diz que as pessoas que vão se internar com problemas graves, aquelas que são que têm fé, que acreditam, que são positivas, elas melhoram com muito mais naturalidade do que as outras que são negativos. Porque você começa a ser negativo, o teu próprio cérebro vai começar a entender, não, esse cara está morrendo, porque tudo que ele fala é pessimismo, é negativismo. Então já era, já foi, né? Então, fé é um exemplo de positivismo, de acreditar que o amanhã será melhor do que hoje. Portanto, meu amado irmão, se você está passando por um momento de dificuldade hoje, lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, diz a palavra de Deus, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A vossa obra tem uma recompensa. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Aqui, meus amados irmãos, nós chegamos então na parte que fala sobre o dom de cura, que é um dom muito exaltado, muito falado e muito procurado também. Olha que maravilha você poder fazer um trabalho espiritual e orar por um enfermo e ele sarar. Isso é uma coisa gratificante, porque ninguém, a não ser que seja um masoquista ou uma pessoa narcisista, vai estar feliz, satisfeito com a doença, com a enfermidade, com a dor do seu próximo, do seu semelhante. A dor é algo que nos chama para, de alguma forma, procurar minimizar essa dor. E a palavra de Deus diz que a uns é dado o dom de curar. Ele tem de Deus a capacidade de curar a enfermidade. Eu sei que muita gente vai falar, porque teve gente que orou e não sarou, outro morreu, outro isso, aquilo, tá? Como foi agora a questão do Covid, né? Então, o pessoal questionou as igrejas, como é que a igreja fala de cura e tal, e agora o que está acontecendo? E a ciência, o que que fez? Tantos e tantos anos, tantos e tantos trilhões gastos em pesquisas para responder às moléstias dos seres humanos. E não sabiam nada, absolutamente nada, e se duvidar até agora não sabem. Foi um momento que veio, um momento muito difícil, onde perdemos muitos amigos. Mas não foi a primeira vez, talvez não seja a última. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de curar as pessoas. Até porque se não fosse pela provisão de Deus, a humanidade já não era para existir mais. Se não fosse pelo cuidado de Deus, pela forma toda carinhosa e toda protetora de Deus sobre a humanidade, quem somos nós neste universo? Somos um grão de areia, somos um pó. Tanto é que a Bíblia diz: você é pó e ao pó voltará. Mas nós temos toda uma proteção, né, sobre nossas vidas, para que esse planeta tão pequeno, tão insignificante no universo tão majestoso, continue a abrigar a raça humana e as raças animais e tal. Mas existe sim o dom de curar, a capacidade de orar, de pôr a mão e de transmitir saúde. E isso vem de Deus. E a Bíblia diz, né, a palavra de Deus diz que algumas pessoas têm essa capacidade. É capacitado para isso. Que Deus abençoe. É uma esperança a mais para a humanidade. É claro que exige fé, tanto de quem ora, quanto de quem recebe a oração, né. E aí cada um de nós temos que aperfeiçoar esse sentimento em nós, não é verdade? Deus te abençoe e medite nisso. A uns pelo mesmo Espírito, que deu dom de sabedoria para um, dom de conhecimento para outro, dom de fé para outro. Agora, alguns ele dá dons de curar, né? E essa cura, ela é em todos os níveis, né? Quando nós temos um aperfeiçoamento da ciência, da medicina, também serve para que a cura aconteça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Há outro dons de curar. E pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres.
Então, meus amados irmãos, esse Espírito do Senhor, ele é extraordinário. Ele reparte o poder de Deus entre as pessoas. Olha que coisa interessante. Quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E diz que a imagem de Deus, o homem foi criado, macho e fêmea. Então, quando a Bíblia fala homem, ela não está falando do sexo masculino, está falando do ser humano, da humanidade. Macho e fêmea, homem e mulher. E agora ele reparte da sua graça, porque todos esses dons aí são atributos de Deus, é só ele que tem. Nós não temos, nós recebemos e podemos ministrar esses dons que recebemos pela graça dele, pela vontade dele. Mas tudo é dele. E uma das coisas que é de Deus, além dessas que nós já falamos durante a semana inteira, que ainda vamos falar semana que vem, é a capacidade de operar milagres. Deus é um Deus de milagres. A Bíblia diz que Josué, em uma batalha ferrenha contra o inimigo do povo de Israel, Josué orou e a lua e o sol pararam. Aí o pessoal da ciência vai dizer: não, isso aí, esse professor de história aí, que também é pastor, está falando besteira. Onde é que se viu parar o sol, parar a lua? Na verdade, essa é a descrição bíblica. Parou a lua e o sol. Foi como Josué pediu para Deus. E ordenou que o sol parasse em determinado lugar e a lua num outro determinado lugar. E isso aconteceu. Isso foi uma coisa notória. O povo que estava ali viu isso. Isso é um milagre, isso é fora das leis da natureza. Mas como é que pode parar o sol e a lua? Não, não parou o sol e a lua, não. Se você pensa que parou o sol e a lua, você está muito enganado, meu irmão. Deus parou, foi o universo. Deus parou o universo, para que a lua e o sol permanecessem na mesma posição. Isso é milagre. Isso não é lei física, não é nada que a ciência possa explicar. É algo de Deus. E assim muitos milagres aconteceram no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, e muitos milagres acontecem hoje em dia também. Inclusive aqueles que a gente nem percebe. E a palavra de Deus diz que há pessoas neste mundo que recebem de Deus a capacidade de operar milagres. Milagre, meu amado irmão, é algo que acontece em nossa vida em determinados momentos em que as coisas naturais não são suficientes. É preciso Deus mover aquela situação para que isso aconteça. A palavra de Deus diz que lá no tanque de Betesda, em Israel, de tempo em tempo o anjo do Senhor agitava as águas. E quem entrasse lá, logo depois que o anjo agitou as águas, podia ter a enfermidade que tivesse, seria curado. Então, meu amado irmão, acredite nisso. Algumas pessoas neste mundo recebem de Deus a capacidade de operar milagre, lembrando que isto é também para o bem comum. Não é para nenhuma outra circunstância, não é para nenhum outro motivo a não ser para o bem comum. E seja qual for o dom que esteja sobre a vida da pessoa, é preciso que a pessoa entenda que esse dom é de Deus. E toda operação que Deus faz através das pessoas, é Ele que faz, não são as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo diz que a nós resta fazer tudo isso com amor. Porque se não tivermos amor, de nada adianta. E você que não conhece a palavra de Deus, está me ouvindo agora, está, quem sabe, rindo, saiba que Deus tem esse poder na mão. E você vai acabar
se deparando com ele, mais cedo ou mais tarde. Ouça o que eu estou te falando. Mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com o milagre de Deus sobre a sua vida, porque é assim que Deus opera. E a outra, a operação de maravilhas, ou milagres, e a outro, a profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o dom da profecia, que também ele é muito falado, é muito comentado, e ele é talvez, muitas vezes até confundido, né, com outras situações, com outros procedimentos, e que as pessoas confundem com profecia. A gente ouve muita mistura, né? Muitas manifestações de lugares diferentes, e ali se inclui videntes, se inclui adivinhos, se inclui tantas e tantas situações onde alguém, ou alguma pessoa, ou alguma entidade procura, de alguma forma, revelar o futuro. Quero dizer aqui, irmãos, que o futuro ele pertence a Deus. A palavra do Senhor diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, aos filhos dos homens. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus e àqueles a quem o Senhor Deus quiser revelar. E a profecia, ela faz parte desta manifestação especial de Deus, e ela só é realmente uma profecia válida quando ela se torna revelada. Quando Deus revela a sua vontade, o seu plano, o seu querer para cada um de nós em particular. Então a profecia ela pode ser entregue de muitas formas, mas a mais especial, a mais segura é a profecia bíblica, ou seja, aquelas palavras que já estão escritas na Bíblia e que são profecias de Deus para os seres humanos. Mas não é todos que têm a revelação dessas palavras. Muitas pessoas leem e não entendem, então ela precisa ser revelada para que ele possa entender. Também em caráter muito excepcional, Deus pode falar de uma forma extraordinária, pontual, com uma pessoa, através de outras pessoas que tenham recebido esse dom de Deus. É preciso ter cuidado, não medo. Medo da palavra de Deus jamais, mas é preciso ter cuidado, porque a profecia é para admoestar, para corrigir, para consolar, entre outras situações. Quando é uma coisa muito sensacionalista, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. O mundo está cheio de pessoas que querem tirar vantagem, né, desse e de outros dons. Mas segundo a palavra do Senhor, ela existe, ela é útil, ela é para o bem comum, ela pode sim orientar coletivamente e individualmente os servos do Senhor. Não há outra forma de saber melhor qual é a vontade de Deus do que o conhecimento da palavra do Senhor. Meu povo peca por falta de conhecimento, diz a palavra. Então vamos conhecer a palavra de Deus, vamos ver o que nela está registrado, e então nós vamos saber filtrar e diferenciar as coisas de Deus com as coisas do mundo ou até mesmo do inimigo. Temos um exemplo na palavra de Deus, lá do apóstolo Paulo, quando alguém seguia ele e dizia: estes homens são servos de Deus e pregam a palavra e tal e tal. E o espírito que falava isso não era de Deus, era um espírito de adivinhação. Então, por isso, ela foi repreendida por Paulo, né? Então, não é porque as pessoas estão falando bem de nós que isso vem de Deus. Temos que ter um pouquinho de cuidado com isso.
Mas a outros, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da profecia. Que maravilha! Quando Deus, através de alguns dos seus servos, ele se revela aos demais. E a outro, o dom de discernir os espíritos. O apóstolo João diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito procede de Deus. E ele dá uma dica para a igreja. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então se usa muito esse texto bíblico, né, para fazer a prova de algumas manifestações que acontecem aí durante o ministério de cada um de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele não nega que Jesus Cristo veio em carne. Parece uma coisa meio sem sentido, né? Para quem não tem uma afinidade com a palavra de Deus, parece uma coisa um pouquinho sem sentido. O que é isso de Jesus Cristo veio em carne? Porque para nós, ocidentais e principalmente que trazemos toda uma história religiosa, é pacífico entender que Jesus Cristo veio, viveu, né, como ser humano, morreu, pendurado na cruz e depois ressuscitou. Para nós é pacífico essa ideia, né? Mas havia, na época, as filosofias que ensinavam que Jesus não era verdadeiro aquilo ali. Aquilo ali foi só uma representação, só uma demonstração, né? Mas que Jesus nunca tinha se tornado carne, Jesus nunca teria vivido como um ser humano, e então a história da crucificação não era verdadeira. E isso fazia parte de um ensinamento para tirar das pessoas o valor do sacrifício de Cristo que morreu na cruz para perdoar, para pagar a nossa culpa, a nossa dívida de pecado com Deus. Então, a partir do momento que a pessoa acreditasse que Jesus, o sacrifício de Jesus não foi real, então não teria por que acreditar que os seus pecados foram perdoados pelo sacrifício. Não houve um sacrifício, segundo essa filosofia. E então, havia muitos espíritos influenciados por esse pensamento que procuravam disseminar, espalhar esse pensamento de que o sacrifício de Cristo não foi real. Então o apóstolo João diz: se alguém aparecer, se apresentar como Espírito de Deus e negar essa verdade do sacrifício de Cristo Jesus, esse espírito não é de Deus, mas é do maligno. Então, discernir os espíritos é algo muito importante para uma igreja. Por exemplo, a mesma manifestação que há no lugar sagrado, no lugar onde o Espírito de Deus está operando, não pode haver no lugar mundano, onde o Espírito maligno está operando. Porque a realidade é que essas duas categorias existem. Existe o Espírito de Deus e existe o Espírito do maligno, para tentar influenciar de uma forma ou de outra os seres humanos. Então, é muito importante discernir. Por isso diz o apóstolo João: meus amados irmãos, não creiais a todo espírito. Porque vem alguém ali com uma adivinhação, com uma palavra que às vezes nós achamos legal para nós, vamos logo aceitando como de Deus. Não. Não creiais a todo espírito, mas prove para ver se o espírito procede de Deus. Se ele nega o sacrifício de Cristo, se ele diz que você pode entrar no céu por um outro caminho que não seja Cristo, se ele diz que todas as religiões levam a Deus, tome cuidado. Religião não leva a lugar nenhum, a não ser uma oportunidade que nós temos para ali buscar
o verdadeiro Deus. Quem nos conduz aos céus é Cristo Jesus através do seu sacrifício. Ninguém mais é colocado biblicamente como caminho para a salvação a não ser Jesus Cristo. E quando eu digo ninguém, é ninguém. A palavra de Deus diz que só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Aquele que é 100% Deus e 100% homem. É o único que derramou seu sangue por nós e pode nos conduzir aos céus. Tudo o que vem fora disso pode até ajudar, mas o caminho é Jesus. E a variedade de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos aqui a mais um dom que é bíblico, que existe, que foi bênção na igreja do Senhor e que continua sendo bênção na igreja do Senhor, que é a variedade de línguas. O que seria variedade de línguas? Que é um dom do Espírito de Deus conforme a orientação bíblica. Nós temos um episódio muito marcante na cidade de Jerusalém, onde Jesus pediu para os discípulos ficarem reunidos até que do alto fossem revestidos de poder. E um determinado dia, logo pela manhã, terceira hora da manhã, né? 9 horas, na nossa forma de contar a hora, né? Houve ali uma manifestação de variedades de línguas. A palavra de Deus diz que estavam eles reunidos naquele lugar e daqui a pouco eles sentiram um sopro, né? Um som, e de repente eles sentiram, né? um vento forte que soprava, um som, né? Aquele barulho característico do vento, e eles olharam e viram que estava sobre a cabeça de cada um deles uma imagem, como se fosse uma língua de fogo. Essa língua de fogo pousava sobre a cabeça deles. E eles começaram a falar em outras línguas, que é o que a Bíblia diz aqui, variedade de língua. E aí, naquele momento, havia pessoas de muitas regiões que vinham ali para a festa do Pentecostes, e eles começaram a ouvir Deus sendo louvado, Deus sendo glorificado na língua deles. E eles se aproximaram para ver o que estava acontecendo, e realmente as pessoas ali estavam falando na língua daqueles povos que ali estavam fazendo a visita, né, para o dia de Pentecostes. E eles ficaram assustados porque disseram: como é que essas pessoas são todas da Galileia, são todos galileus, e estão falando na nossa língua, né, de outras regiões do mundo da época, né? E todos eles glorificavam e magnificavam o nome do Senhor. E aquele movimento ali de variedade de línguas propiciou a conversão de quase 3.000 pessoas. Por causa das línguas? Não. A variedade de línguas chamou a atenção deles e fez com que eles ouvissem a palavra de Deus. Eles viram glorificar a Deus e tal. E agora eles ouviram a mensagem do apóstolo Pedro, que explicou direitinho o plano de salvação, desde a antiguidade até agora, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, eles tiveram o seu coração quebrantado, pediram perdão e foram batizados e receberam também o dom do Espírito Santo. Esse é o maior exemplo que nós temos na Bíblia e que ninguém nega. Agora, existem tantas e tantas outras formas, né, de se falar sobre este dom, né? Inclusive alguém falando línguas estranhas. Não, cristão não fala língua estranha. A palavra não diz assim: vocês falam em línguas estranhas. O
Sei que isso é uma força de expressão, mas não é o correto. O correto é variedades, outras línguas. Então é como se você chegasse num lugar e você, sendo português, chegasse na Inglaterra e lá o pessoal de lá ninguém soubesse falar o português e daqui a pouco alguém deles que não sabe falar o português viesse falar em português com você. Isso seria um sinal extraordinário. Como é que ele vai falar em português se ele não sabe? Então, quando você fala, né, recebe variedade de línguas, você fala, você não entende, mas alguém entende. E a outro, a interpretação das línguas. Entre esses dons aqui que a gente está falando, né, olha que palavra interessante que nós temos. Todos esses dons, né, oferecidos gratuitamente por Deus aos seres humanos para serem usados, ministrados em favor da comunidade, né, para o que for útil para toda a congregação, tem dois que são realmente muito, mas muito importantes no sentido de filtrar todas essas coisas que são ministradas. Um que nós já falamos, que é o dom de discernir os espíritos. Se é o Espírito de Deus que está dando essa capacidade ao ser humano, temos que ter uma certeza e temos como fazer a prova se esse espírito é realmente de Deus. Porque se é um espírito de confusão, que aparece ali como se fosse algo de Deus, não vai ajudar a obra, só vai prejudicar a obra de Deus. Porque o inimigo, o Satanás, ele não tem interesse no bem-estar da igreja do Senhor. Ele tem interesse em destruir. Então ele pode aparecer ali, como o caso daquela mulher que estava ali elogiando os pregadores da palavra, esses são homens de Deus e tal, que levam a mensagem e tudo, mas era para ver se iludia, né? Se crescia neles aquele ego. Olha, tá vendo como Deus está falando ali, está dizendo que nós somos importantes. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que quando nós fizermos tudo o que Deus nos mandou, ainda temos que nos considerar servos inúteis. Então não tem ninguém importante na obra de Deus. Importante é Deus, importante é Cristo, que derramou seu sangue por nós. Nós somos instrumentos. E tudo que Deus coloca em nossas mãos para fazer, nós fazemos para a honra e glória dele. Não é para a nossa exaltação. Então qualquer movimento que leve ao homem pensar que ele é grande coisa, não vem de Deus. Então, discernir os espíritos é muito importante. E agora, e vem logo a seguir também uma outra orientação muito importante e que também é um dom. É o dom de discernir, né, de interpretar a língua. Primeiro é discernir os espíritos. E agora a orientação é interpretar a língua. Então, se tiver alguém falando em línguas e não tiver quem interprete, essa língua é inútil. Não adianta de nada. Lá em Pentecostes, a língua falada ali, ela era entendida pelas pessoas que estavam ouvindo. Se ela for falada num lugar onde ninguém está entendendo, é preciso haver uma manifestação também sobrenatural de Deus para interpretar e transmitir essa mensagem numa língua então diferente para uma língua conhecida. Porque a única coisa que edifica as pessoas é quando ela entende o que está sendo falado. Então, se houver variedade de línguas, se houver manifestação em línguas, tem que ser interpretado. Não pode ser falado de qualquer forma e sem medida. O apóstolo Paulo diz que profecia e línguas é para ser ministrado na obra do Senhor, na igreja do Senhor, 2 ou 3 pessoas, quanto muito. E os demais julguem se vem de Deus ou se não vem de Deus. Não pode ser uma coisa desorganizada, uma coisa sem explicação, como muitas vezes a gente ouve por aí. O dom de interpretar a língua.
Então, é possível que a língua esteja sendo falada, né? Uma língua diferente esteja sendo falada, ninguém esteja entendendo, mas alguém ali na congregação tem o dom de interpretar aquela mensagem que está sendo entregue. Então, isso se torna muito importante porque esclarece aquele ponto ali, né? Então, meus amados irmãos, pense nisso. Não se fala em língua estranha, se fala em outras línguas, em variedade de línguas. Não se fala o culto inteiro em línguas diferentes que ninguém entende. Fala-se dentro de uma ordem estabelecida ali, haja quem interprete, e a Bíblia diz: se não houver intérprete, cale-se aquele que está falando e fale consigo mesmo e Deus. Essa é a orientação da palavra do Senhor que muitos não aprenderam, e às vezes até de propósito. Mas é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina. Interpretação. A uns é dado o dom de variedade de línguas e a outro o dom de interpretação dessa variedade de língua. Que maravilha! A obra de Deus, ela é realmente completa. Ela é fascinante. É por isso que é importante nós entendermos o que a palavra do Senhor diz. Tem gente que quer usar os dons para fazer confusão na igreja. Isso não é legal. Certa vez uma irmã me disse se eu era contra, porque que eu proibia falar língua na igreja. Não, nunca proibi falar língua na igreja, eu não. Mas quase não tem quem fale e tal coisa. Não, tudo bem. Mas eu posso falar língua? Eu falei, pode. Mas primeiro, a irmã procura fazer tudo o que a irmã puder, usando a sua própria língua. Evangelize, fala da palavra de Deus, fala do amor de Deus, usando a sua própria língua. Que todo mundo compreende, todo mundo conhece aqui na igreja. Não tem ninguém que estranhe a língua que a irmã fala. Então fala nessa língua. Se Deus lhe der uma língua diferente, está liberada. Não sou eu que vou proibir, né? Agora, confusão na obra de Deus não é legal, não edifica. E é por isso que existe o dom da interpretação. Graça e paz, Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém.